Paz do Senhor para os irmãos. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite. Podeis assentar, irmãos. Quero louvar o nome do nosso Deus pela oportunidade de poder ser servo de Deus e profeta do Senhor para a sua vida nessa noite. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. A minha versão é a nova linguagem de hoje, a NTLH, então um pouquinho diferente da que você provavelmente tem aí com você. Mas essa linguagem ela é muito propícia para o raciocínio que eu quero compartilhar com você com a ajuda do Espírito Santo nessa noite. Quero agradecer ao Rafael pela oportunidade. Algumas vezes emprestei o meu púlpito a ele e hoje isso é o inverso. Prometo honrá-lo. E também fazer menção aqui do Simval. Saudade de você, meu irmão. Já tivemos algumas experiências boas, para a glória de Deus. Quem achou, diga amém. Ixi. Acho que não, nem todos. Livro do profeta Jonas. Jonas, acharam? Amém? Posso ler? Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde vem? De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Oremos. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra, lemos a tua palavra,
e submetido à palavra do Senhor e somente a ela, eu quero, ó Deus, explaná-la de modo claro e objetivo, para que o teu povo se alimente nessa noite e que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que saiamos daqui fortalecidos, renovados, curados, libertos, convencidos de que a melhor opção e a melhor escolha de nossas vidas foi te servir. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Eu acredito que todos nós já ouvimos muitos pregadores falar a respeito de Jonas e, sobretudo, sobre esse texto que eu acabei de ler. Mas é importante nós pensarmos que tudo que está escrito nesse texto, existe um pano de fundo, que é o contexto histórico. E é importante que você saiba isso, para você entender de forma clara o que Deus quer falar conosco. Jonas é convidado por Deus para ir à cidade dos ninivitas. E a cidade de Nínive era a capital dos assírios. O problema é que Deus não faz um convite qualquer a Jonas. Deus faz um convite a Jonas, talvez o mais difícil de toda a sua história. Jonas, ele ouve de Deus, que Deus está dizendo para ele que a vontade de Deus para a vida dele é que ele fosse até a Nínive, a capital dos assírios, e não é qualquer povo. É um povo que é conhecido naqueles dias como aqueles que têm a máquina de guerra. Os assírios desenvolveram duas maneiras de matar o inimigo, e que essas duas maneiras, esses dois métodos, vai perdurar até o Império Romano. Uma das técnicas de matar o inimigo é que eles conseguiam soltar a pele do corpo do indivíduo. O indivíduo vivo, eles conseguiam soltar a pele da carne, e o indivíduo demorava mais ou menos 6 horas para morrer, e ele morria desidratado. Era uma das maneiras que eles desenvolveram para matar o inimigo. Uma outra era o empalamento. Eles pegavam uma estaca, uma lança, e colocavam no ânus da pessoa até sair a boca, e o indivíduo demorava umas 2 horas para morrer. Jonas não está ouvindo qualquer pedido. Jonas está ouvindo algo muito difícil da parte de Deus. Jonas está ouvindo Deus dizer a ele: é esse povo que eu quero que você vá e fale com esse povo. Mas havia um preconceito cultural entre os povos que eram os hebreus. Eles odiavam os assírios, eles detestavam os assírios. Na concepção deles, os assírios tinham que morrer porque era um povo mau, era um povo ruim. Era um povo que mais tarde vai invadir a Samaria, vai dominar os samaritanos, vai impor a cultura ruim deles aos samaritanos. E por isso, nos dias de Jesus, judeus e samaritanos não se davam bem, porque os samaritanos aprenderam a cultura ruim dos assírios. Jonas está diante daquilo que Deus disse, e ele está diante daquilo que o coração dele está dizendo. Jonas ouve Deus dizer: vai. E o coração de Jonas armado, o coração de Jonas fundamentado, o coração de Jonas cheio de razões reais, razões verdadeiras. Ele está dizendo: mas como eu vou até um povo tão ruim, um povo que faz mal a todos os outros povos, um povo que é conhecido e afamado pela ruindade, pela malignidade, esse povo que o Senhor quer que eu vá até eles? Aqui começa o que muitas vezes eu e você vivemos. Ficamos entre o que Deus diz e entre o que o nosso coração diz. E o nosso coração, ele tem razões para dizer algumas coisas. O meu coração e o seu coração é fundamentado em fatos. O meu coração e o seu coração têm razões para que nós disséssemos, para que a gente diga e para que a gente dirá coisas. O meu e o seu coração é fundamentado em situações em que a gente foi magoado, entristecido, caluniado, em situações em que nós nos tornamos vítimas. O meu e o seu coração têm razões. E muitas vezes o meu e o seu coração, cheio de razões, fundamentados em fatos, nós ouvimos tudo isso e olhamos para Deus, esperamos que Deus diga o que a gente quer ouvir, esperamos que Deus respalde o que está no meu e no seu coração,
e de repente Deus contraria o meu e o seu coração. Aqui começa o embate. Jonas tinha a opção de ouvir Deus e obedecer. Mas Jonas também tinha a opção de ouvir o seu coração e ser dirigido pelo coração. Jonas não fugiu de Deus por rebeldia. Jonas não fugiu de Deus por desobediência. Jonas simplesmente resolve não ir aos ninivitas porque estava cheio de razões para não fazê-lo. Eu tenho razões. Se eu perguntar para cada um de vocês, se você tem razão para não perdoar alguém, você vai dizer que tem. Se eu perguntar para você se você tem razões para não mais estar junto com um grupo ou com alguém, você vai dizer que tem. Mas o fato é que Jonas está diante de uma palavra, a de Deus. E o que faremos com isso? Eu quero que você entenda nessa noite que Jonas, ele resolve ouvir o coração. E quando nós decidimos ouvir as razões dos nossos corações, nós começamos um declínio, nós começamos uma decadência em todos os níveis. Você percebe que quando Jonas ouve Deus falar para ir aos ninivitas e ele simplesmente muda toda a rota, ele simplesmente vai para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus havia determinado e orientado, ele começa a perder a comunhão com Deus. O texto bíblico vai dizer que Jonas foge de Deus, ainda sabemos que isso não é possível, mas Jonas começa a fugir da voz de Deus. E o interessante é que quando nós começamos a fugir daquilo que Deus está dizendo, nós começamos o princípio de uma decadência, de um declínio na comunhão com Deus. Quando nós ouvimos o nosso coração e deixamos de ouvir Deus, a gente vai perdendo a conexão com o Pai. O primeiro homem, Adão e Eva, os primeiros casais, os primeiros humanos sobre a terra, eles tinham uma comunhão plena com o Pai. A Bíblia vai nos dizer que todos os dias, na viração do dia, o Pai descia sobre o Éden, o Pai tinha comunhão, o Pai falava e eles ouviam. Mas quando eles começam a ouvir outras vozes, quando eles começam a ouvir a voz do coração e não foi a voz do diabo, o diabo não tem nada a ver com isso. Eva não ouviu a voz do diabo, ela ouviu a voz do coração, porque o diabo apenas potencializou, o diabo apenas ampliou, o diabo apenas deu luz ao que já estava no coração. O diabo não pode decidir coisas por mim e por você. Nós não somos marionetes na mão de um diabo. Tudo que o diabo faz é dar luz ao que já está dentro do meu e do seu coração. Ele potencializa. Quando Eva olha para o fruto e ela se sente atraída pelo fruto, o diabo diz, então é isso que está no seu coração. E ele começa a falar e ela começa a dar ouvido ao seu coração. Então, quando ela ouve o coração dela, e o esposo também ouve o coração, e eles começam ali o começo de uma perda de comunhão com Deus. A minha pergunta já é, quem você está ouvindo? Quem está falando mais alto? Deus ou seu coração? Jonas, ele perde comunhão porque ele tenta fugir, como Adão e Eva fizeram. Adão e Eva estão numa tentativa desesperada, eu não quero ouvir Deus, porque eu já sei o que Ele tem para me dizer. Porque eu já dei ouvido ao meu coração, agora Deus vai dizer outra coisa, e eu não quero ouvir o que Deus tem para dizer. E eles tentam de uma maneira frustrada se esconder de Deus, e eles ouvem Deus falar, o que Deus vai falar nessa noite, e Deus diz, Adão, aonde você está? A voz de Deus era um convite, Adão se apresente, Adão me ouça, para de se ouvir. Sabe qual era a voz do coração de Adão agora? Era a voz de culpa.
Era a voz de alguém que perdeu a essência, de alguém que perdeu a comunhão e que está ouvindo o seu coração dizendo: você quebrou o pacto, você quebrou a aliança, não tem mais nada a ser feito. Mas o que Adão não sabia é que Deus também já sabia que Adão ia quebrar o pacto. Deus já sabia que eu ia pecar, que você ia pecar. Deus já sabia que eu e você iríamos ouvir o nosso coração ao invés de ouvi-lo. E por isso Deus preparou o resgate. Você não está perdido porque você ouviu o seu coração. Você não está falido e fadado à vergonha, ao declínio, porque você ouviu o seu coração. Porque Deus, que me conhece e te conhece, já desde a eternidade sempre eterna, preparou o caminho de volta para a voz dele. Se você crê, diga amém. Jonas está perdendo a comunhão, porque não quer ir a um lugar que Deus disse para ir, porque o coração dele estava embasado, fundamentado em razões. Jonas perde a direção da vida, é para ir para Nínive. Ele atravessa e sai daquela região da Mesopotâmia, a região do Oriente, e vai para a Europa. Caminho totalmente oposto. Quando a gente começa a ouvir a voz do nosso coração, a gente começa a ser enganado pelo coração, porque a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é um GPS sem direção, é um GPS em surto, é um GPS descontrolado que leva o homem por caminhos que, no fim, o levarão à decepção, à dor, à tristeza, à angústia. Jonas está indo por esse caminho de perder comunhão com Deus, de perder a direção da vida. Jonas está com a vida toda atrapalhada, porque ouviu o coração. Talvez você diga: mas eu cresci ouvindo que a gente tem que seguir o coração, a gente tem que ouvir o coração. Isso é o senso comum, isso é o dito popular, mas não tem nada a ver com Bíblia. Porque a Bíblia, quando se refere a coração, ela sempre se refere a coração de forma negativa, dizendo que o coração do homem é enganoso, que do coração procede a maldade. Jonas, além de perder a comunhão e além de perder a direção da vida, Jonas também perde a segurança em Deus. Porque, irmãos, uma coisa é eu ir no lugar mais perigoso do mundo com Deus, e a outra é eu ir para o lugar mais seguro do mundo sem Deus. Jonas, ele perdeu a segurança que tinha em Deus. Ele podia ir aos ninivitas como ele foi depois. Ele podia enfrentar os assírios como enfrentou depois. E nada aconteceu, porque quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala com você, você pode ir, porque Deus já foi primeiro. Deus não te manda sem ele ter ido antes. Deus nunca vai falar com você algo que Deus já não saiba o resultado. Deus não brinca com as minhas emoções, Deus não brinca com a minha fé. Se Deus disse, ele respalda o que disse. Então Jonas, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a direção da vida e ele perde a segurança, ele vira um aventureiro. Sabe, existe nos canais fechados alguns programas de aventura. Pessoas escalando montanhas, pessoas subindo de rapel, pessoas se jogando de aviões e tentando aplainar com aquelas roupas próprias para isso. Eles chamam tudo isso, que ao meu ver são riscos, eles chamam de aventuras. Quando a gente ouve o coração, a gente vai pelo caminho das aventuras. A gente diz, pode dar certo, mas existe um risco muito grande de dar errado. Mas vou tentar. Pessoas que andam e que são dirigidas e motivadas e norteadas pelo coração, pelas razões do coração, são pessoas que vivem numa corda bamba. São pessoas que vivem no slackline, ele fica para lá e para cá, e ele tenta se
controlar, tenta se manter em pé. Conhece alguém assim? Que passa a vida inteira tentando se manter em pé. Tentando se equilibrar. Porque ouve o coração. Mas se você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Ele firma os nossos passos. A palavra de Deus diz que Ele faz com que nós pisemos em rocha firme. A palavra de Deus não deixa a gente oscilar. A palavra de Deus não deixa a gente titubear, ir para lá e para cá. A palavra de Deus nos mantém de pé. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo está dizendo: para de viver aventuras. Para de se aventurar e viva a voz de Deus. Jonas, ele passa a ouvir a voz do coração e ele começa a afetar diretamente e indiretamente pessoas. Eu acho isso muito louco. Porque quem ouve a voz de Deus sou eu. Quem ouve a voz do meu coração sou eu. Porém, todavia, todas as pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente a mim, sofrem com as minhas escolhas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Porque se eu escolhesse e somente eu sofresse as consequências do erro ou do acerto, seria algo muito bom. O problema é que Jonas não foi convidado para estar naquele navio. Jonas não ouviu ninguém dizer a ele que o navio estava indo para a Espanha. Ninguém conhecia Jonas no navio. Ele simplesmente entra naquele navio. Ninguém tinha nada a ver com as escolhas de Jonas. Mas porque Jonas estava naquele navio, ouvindo a voz do seu coração, ele passa a levar tempestades para aquelas pessoas. E isso é muito sério. É muito sério porque quando eu não ouço a voz de Deus e ouço a voz do meu coração e as minhas razões, tem pessoas sofrendo. Eu trabalho com dependência química e a literatura vai dizer que para cada adicto, de 6 a 8 pessoas são afetadas. Sabe o que significa a palavra afetado? Vem de afeto, de vínculo emocional. Então, quando eu faço uma escolha com base no meu coração e não com base na palavra de Deus, as pessoas que têm afetividade comigo, elas sofrem. Eu não sei, é a primeira vez que estou pregando aqui. Ou vocês não estão gostando, não estão entendendo nada, ou Deus está falando muito. Porque está muito silêncio. Mas continue em silêncio. Deixa Deus falar. Porque nessa noite, o Senhor está dizendo para você, que se você continuar dando ouvido ao seu coração, tudo que você tem pedido para Deus, para mudar, não vai mudar, porque Ele está dizendo para você, você está querendo que eu te ouça, mas você não me ouve. Você está querendo que eu te dê ouvidos, mas você não me dá. Jonas, ele entra num navio, e ele leva uma tempestade. Ele afeta diretamente e indiretamente as outras pessoas. Percebe que nós, quando damos ouvidos ao nosso coração, nenhum lugar está bom. Nenhum lugar. Quem anda movido por sentimento, quem anda movido por emoções, nenhum lugar é bom. Nenhum lugar sacia. Nenhum lugar é o suficiente. Há sempre algo faltando. Porque o coração do homem é como um poço sem fundo. Tudo que você joga, ele quer mais. Salomão já dizia isso, que está no coração do homem a sanguessuga, e ela tem nome, me dá e me dá. O homem sempre quer.
Filosoficamente falando, o homem é alguém que sempre ele atrai, ele quer absorver, ele quer receber. Por isso que ele faz escolhas erradas. Jonas, ele se torna um peso, porque ele obedeceu à voz do coração. E quem anda movido pelo coração é peso. Eu nunca fui legalista, nunca fui moralista, sempre de púlpito preguei e prego que o pior pecador é aquele que está com o microfone na mão. E não tenho problema nenhum para dizer isso. Posso pregar para 2.000, como já preguei, para 3.000, para 4.000, para 2. Eu vou sempre dizer que o maior pecador presente é o que tem o microfone na mão. Porque é o que está dizendo a você o que você tem que fazer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então eu não tenho problema com isso, não. E posso lhe dizer que já fui peso. Será que tem mais algum corajoso aqui para dizer eu também já fui peso? Tem alguém aqui? Vou perguntar de novo. Tem mais algum crente corajoso aqui que reconhece que em algum momento da sua vida você já foi peso? E seja sincero, você foi peso por quê? Porque você ouviu Deus? Não. Aquele que ouvir a voz de Deus jamais vai ser peso, muito pelo contrário, aquele que ouvir a voz de Deus, ele será portador de boas notícias, ele será portador de luz, de paz, de unção, de poder do Espírito de Deus, porque ele está obedecendo a voz de Deus. Mas nem sempre é assim, porque engana-se quem pensa que essa foi a primeira missão de Jonas, não foi. Jonas, filho de Amitai, tinha um ministério profético bem sucedido. Era tão bem sucedido que havia outros profetas nos dias de Jonas, e Deus poderia ter escolhido outro profeta, mas como Deus sabia, Jonas é bem sucedido, Jonas é profeta, Jonas é meu servo, então eu vou mandar ele para essa missão difícil. Não vou mandar qualquer um. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ainda que eu e você ouçamos a voz do nosso coração, embasada nas nossas razões, Deus falou comigo e com você, e você sabe, e Ele falou, sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, nem você, não é porque somos santarrões, não, Ele falou porque Ele acredita em mim e em você. Ele falou com você porque Ele acredita que você pode ouvi-lo. E ele acredita que se você ouvi-lo, você vai dar conta que você é capaz. Mas Jonas, cheio de medo, cheio de preconceito, eu vou até aquele povo que tira a pele? Não vou, porque o meu coração não deixa. Talvez eu esteja pregando para alguém que você sabe o que você tem que fazer, mas seu coração não está deixando. Seu coração não está deixando. E que bom. Porque hoje é uma noite que pela fé, Deus quebra as correntes do teu coração. Deus quebra todas as amarras, tudo que prende você, tudo que te faz acreditar naquilo que você está ouvindo no seu coração. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Mais alguém sente a presença de Deus aqui? Não é emocionalismo, é Deus. Deus, Ele se manifesta através de sua palavra, para quebrar cadeias, aguilhões, é pela palavra. E o meu ministério é um ministério de cura interior. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que Deus cura o homem no seu comportamento, porque o homem é um ser comportamental. Então eu creio que aqui agora, eu vejo pelos olhos da fé, que está havendo uma cura, e é uma cura na tua alma. Você crê nisso? Diga amém. Então Jonas, ele se torna um peso. A Bíblia vai nos dizer que por causa da tempestade, o navio começa a balançar e as pessoas começam a pegar o que tem e começam a jogar fora. Elas querem aliviar o peso.
Elas querem tirar aquilo que elas acham que está fazendo o barco pender para um lado e para o outro, e elas começam a tentar, uma tentativa humana de resolver as coisas. Quem ouve mais a voz do coração do que a voz de Deus são pessoas que têm ideias brilhantes. As pessoas que ouvem mais o seu coração, elas se automanipulam. Elas são expert em manipular-se. A manipulação de alguém que segue o seu coração é tão grande que ele faz a mentira se tornar verdade e acredita nela. Ele faz aquilo que ele sabe que vai dar errado e todo mundo acreditar que vai dar certo. Movido pelo coração e por suas razões. Então começam a pegar tudo que acham e começam a jogar na tentativa de resolver o problema. Vamos aliviar o peso. Meu irmão, a única coisa que pode aliviar o peso da minha alma e da tua alma é voltar-nos para Deus, ouvir a voz de Deus, se submeter a Deus, se humilhar para Deus, meter a boca no pó, consagração, jejum e oração e falar: Deus, eu quero repetir o que Paulo disse, que não viva mais eu, mas que o Senhor vive em mim, que eu morra para mim. Morra para você. Jesus disse que a árvore, que a semente nunca vai dar fruto se ela cair e não morrer. O princípio da vida é a morte. A morte gera vida, parece um paradoxo louco, mas é assim. Cristão, para viver e ter vida plena, vida abundante, tem que morrer primeiro. Então não vai adiantar você querer aliviar o peso. Você pode jogar o que você quiser fora. O peso vai continuar no teu barco. Mas se nessa noite você falar para Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Jonas, ele traz um problema que não é só dele agora. O interessante é que tem muita gente batendo no peito dizendo: o problema é meu. Hoje à tarde eu fui visitar uma família. Filho muito novo, 19 anos, e está em drogadição, no uso abusivo de drogas. Levou uma paulada na cabeça, bastante paulada no peito e nas costas, muito machucado. E eu fui visitar essa família. E o pai disse: tudo que eu sempre ouvi do meu filho é: o problema é meu. O problema é meu. Pessoas dirigidas pelo coração, elas tendem a dizer isso: o problema é meu. É eu que sei. Eu não sou moleque, sou homem. Eu que sei de mim. Não vou na casa de ninguém pedir conselho. Não como e não bebo na casa de ninguém. Então eu é que sei de mim. Pessoas movidas pelo coração são autossuficientes. Até, vírgula, problema aparecer. Porque quando o problema aparece, o problema não é mais teu, filho. O problema é de todos aqueles que estão junto com você. Você está entendendo o que eu estou pregando? Jonas está ali causando peso e eles estão tentando resolver o problema do peso. Jonas, a Bíblia diz que ele desce para o porão do navio. Escute isso. Quem em sã consciência mental e emocional vai saber que está tendo uma tempestade, que o barco está a ponto a ir à deriva, e o indivíduo ainda consegue descer aos porões e dormir? Quem é que consegue dormir embaixo, sabendo que em cima está um fervo? Quem é que consegue descansar sobre um porão de navio, sabendo que na superfície pessoas estão sofrendo, pessoas estão querendo a morte, pessoas estão com medo de morrer, tudo porque o indivíduo causador do problema dorme? Eu vou te dizer uma coisa. Isso não é anormal. O que mais é normal é que pessoas dirigidas pelo próprio coração, que deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do coração, elas vivem numa outra situação que chama negação. Diga comigo, negação.
Sabe o que é negação? A psicologia vai dizer que negação é quando o indivíduo ele sabe que existe um problema. Ele sabe que existe e sabe das consequências, ou melhor, ele sabe tudo do problema, mas ele faz de conta que não existe nada. As pessoas movidas pelo coração e não ouvem a voz de Deus, elas caminham, elas vivem naturalmente. Elas vivem naturalmente e elas estão dormindo, deitadas, elas estão vivendo naturalmente, enquanto todo mundo em volta está sofrendo. Jonas estava ali num estado de dormência, sabe por quê? Eu me lembro que lá, 24 anos atrás, no meu auge de drogadição, quando eu usava muita droga, para não enfrentar os meus pais, para não enfrentar a sociedade, para não enfrentar o problema de frente, sabe o que eu fazia? Eu dormia. E eu desejava dormir ao ponto de dormir 2, 3 dias direto, porque dormir para mim era cômodo. Dormir para mim era mecanismo de defesa. Enquanto eu durmo, eu não sinto nada, não vejo nada, não sei de nada. Mas pessoas dirigidas pela voz de Deus, quando ele ouve o primeiro vento de problema, quando ele ouve o primeiro sinal de problema, ele se levanta e diz: Deus, o que é que está acontecendo aqui? Deus, o teu servo te ouve, eu estou sentindo que tem um problema chegando aí. Oh Deus, como que eu resolvo? Porque pessoas que ouvem a voz de Deus são proativas espiritualmente, elas se apresentam, elas sabem e confiam que não importa o tamanho do problema, Deus é Deus. Elas sabem que Ele é Deus. Eu não preciso dormir para fingir que o problema não existe. Eu não preciso me entupir de remédio para saber que o problema não existe. Eu não preciso beber, me drogar, me prostituir. Eu não preciso de balada. Eu não preciso de nada que mascare que eu tenho problema. Se eu tenho, eu digo eu tenho. Mas eu tenho um Deus que é maior do que problema. Eu tenho um Deus que restaura tudo. Jonas vai dormir. E dorme um sono profundo. Mas a outra coisa que acontece é que alguém vai lá e acorda Jonas. E quando alguém acorda Jonas, Jonas sai de baixo, vem para a proa do navio, percebe que tudo que está acontecendo, os homens dizem para ele: Jonas, ó, tem um problema aqui, cara. A gente sabe que com a gente não aconteceu nada. Todo mundo comprou passagem, pagou. Nós estamos numa viagem que foi planejada. Pessoas que ouvem a voz de Deus, elas andam numa viagem planejada. Sabe qual é a viagem planejada? Desde o dia que eu aceitei Jesus, Jesus tem um plano de viagem para mim, para a cidade santa. Eu caminho para a cidade santa, eu caminho para a vida eterna, eu caminho para a volta de Jesus. Mas quem ouve o seu coração fica perdido, porque ele não planejou. Essa viagem é uma aventura, ele não sabe para onde vai e qual é a consequência e nem aonde vai dar. As pessoas olham para Jonas e dizem: e aí? Aí Jonas, além de se apropriar do mecanismo de defesa, que é a negação, ele se apropria de um outro mecanismo de defesa, que é a vitimização. Diga, vitimização. Conhece alguém que é vítima o tempo todo? Sabe, pessoas que são movidas pelo coração são vítimas o tempo todo. Sabe por que eu estou assim? Eu estou assim porque fulano, aí dá nome, faz lista. Sabe por que eu me encontro na condição que eu estou? Aí dá nome e faz lista. Pessoas dirigidas pelo coração, elas usam muito bem a vitimização. Jonas é tão vítima que os homens falam: Jonas, o que a gente pode fazer para resolver o problema? O que ele diz? Ele é vítima. Sabe o que ele faz? Ele diz: problema sou eu, me jogue no mar. Irmãos, preste bem atenção, que o camarada, quando ele diz assim: o problema sou eu, me jogue no mar, ele está querendo ser simplista. Ele está dizendo assim: ó, o problema não é tudo isso que vocês estão pensando, não. O problema não é tudo isso, não. É simples para resolver. Não foi eu que arrumei o problema? Então é eu que vou resolver. Me joga no mar.
Pessoas que ouvem mais a voz do coração do que a voz de Deus, elas têm sempre uma resposta pronta, elas são sempre vítima, elas são sempre aquela que perdeu, ela é sempre aquela que sofre, aquela que ninguém dá ouvido, aquela que todo mundo fala que ninguém entende. Ele é vítima e ele se apropria desse campo de vitimização e ali ele encontra um lugar seguro. Me joga no mar. Sabe quem fez isso? O profeta Elias. Elias venceu os 450 profetas de Baal e de Acera, deu 850. Elias, depois de uma grande vitória, ele dá ouvido à voz do coração. Elias, depois de uma grande vitória, ele sabia que Deus ia continuar usando a vida dele. Sabe o que ele faz? Movido pelo coração, ele se vitimiza. Meu Deus, não tem nenhum profeta para me ajudar. Só eu sobrei em Israel. Eu sou o último profeta. Ai, 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 ninguém me ajuda. Ninguém me socorre. Só eu para lutar sozinho. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais essa casa. Não aguento mais esse trabalho. E aí começa a vitimização. E se esconde numa caverna e diz: eu quero morrer. O cara deseja morrer. É melhor morrer do que resolver o problema. É melhor morrer do que ouvir Deus. Tanto Jonas, quando ele diz me lance ao mar, gente, ele sabia que se fosse lançado ao mar, ele ia morrer porque era mar alto. Era entre a Europa e o Oriente Médio. Ele sabia que ia morrer, não tem chance de sobreviver. Então ele está dizendo assim, ó, eu resolvi o problema, então eu quero morrer. Já que é para resolver o problema, para aliviar vocês, eu vou morrer. Vitimismo e simplismo para resolver as coisas. Todo problema complexo, a solução é complexa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você acha que é assim, só você pular do barco vai resolver as coisas? Você acha que é só pular do casamento, está resolvido? Você vai arrumar mais outro problema, cara. É só pular? É só simples assim? É só pedir a conta do emprego? Você acha que vai arrumar outro? Mas não aguento mais. Aguenta. Se você não aguentasse, Deus não tinha te colocado lá. Jonas, ele é tão simplista, que ele vive na negação, ele vive na vitimização, e ele vive achando que dá para resolver tudo. Agora, o problema é que quando Jonas diz que é só jogá-lo ao mar, ele ouve dos homens que estavam no barco algo que ele não esperava. E que muita gente também ouve quando começa a ser vítima. Porque você quer quebrar alguém que gosta de ser vítima, quer quebrar ele, é quando ele começa assim, ó. Ai, porque para mim nada dá certo, porque nada flui, não sei o quê. Se você der ouvido e você ficar assim, é mesmo, né? Nossa, eu estou orando por você. Se você fica assim, você está alimentando a vitimização dele, porque deu certo, encontrou alguém para ouvir. Só que Jonas não ouviu isso. Quando Jonas disse, me lance ao mar, os caras olharam para ele e falaram, esse cara nem sabe o que está falando, vamos remar, vamos continuar tentando sobreviver. Aqui tem uma pegada legal, irmão, sabe por quê? Porque aquele povo que nem era servo de Deus, estava dizendo para Jonas, se você quiser pular no mar, pula, se você quiser se arrebenta, mas nós vamos continuar tentando mais um pouco, a gente vai continuar remando mais um pouco. Ei, crente, Deus está falando comigo e com você, dizendo, para de se vitimizar e reme mais um pouco. Rema mais. Aqueles homens só jogaram Jonas no mar, quando não tinha mais nada que fosse feito, mas eles tentaram até a última força. Eles não ouviram Jonas, eles acreditaram que era possível, e a mensagem de Deus para mim, para você é, não há nada perdido, com Deus é possível remar mais um pouco. Rema mais um pouco, irmão. Não desiste agora, não. A Bíblia vai dizer que Jonas
está ali vendo os homens remando. Só que tem uma coisa, enquanto você está ouvindo a voz do seu coração e querendo parar, tem gente remando por você. Tem gente acreditando em você. Tem gente dizendo, dá para remar mais um pouco. Se você não rema, eu remo por mim, por você. Mas eu não vou deixar você cair no mar agora. Eu vou tentar mais um pouco, eu vou tentar mais um pouco. Tem marido tentando mais um pouco. Tem esposa tentando mais um pouco. Tem filhos tentando mais um pouco. Tem pastores tentando mais um pouco. Tem sempre alguém tentando mais um pouco. Para não desistir, para não ver o barco afundar. E louvado seja Deus por aqueles que não desistem. Mas uma hora cansa. Tudo tem limite. Quando eles perceberam que eles remavam, e Jonas andava de um lado do barco para o outro, dizendo, me jogue ao mar, me jogue ao mar, eu sou o problema. Se jogar ao mar, o mar para, o vento para. Ah é? Então vai. Vaza. Cuidado. Uma hora alguém vai cansar. Mas se alguém cansar, não está perdido não. Porque Jonas, quando percebeu que não estava mais no barco, que estava no mar, e sobretudo, num lugar que ele nunca imaginou que estaria, e nem que era possível estar, naquele momento, aquele homem resolve ouvir a voz de Deus. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem que bater no fundo e quicar. É bater, puf, quicar umas 2, 3 vezes, para ter certeza que bateu no fundo. Para daí fazer o que Jonas fez no capítulo 2, no versículo 1. Das entranhas do inferno, ele clamou a Deus, pediu por socorro. Querido, preste bem atenção. A única maneira daquela situação ser revertida, foi aquele homem entender que não havia mais nada a ser feito. Enquanto a gente ainda achar que dá para fazer alguma coisa, Deus não vai agir. Enquanto a gente ainda achar que vai dar para resolver, Deus não vai agir. Enquanto a gente ainda acreditar, e a psicologia chama de crenças disfuncionais, você acredita, mas acredita naquilo que é errado, acredita naquilo que não dá certo, naquilo que nunca vai dar certo, mas você acredita. Então você acredita em mentira. E você vive insustentado e embasado, fundamentado em crenças. Eu consigo. Fulano conseguiu, também consigo. Não sei quem passou pela mesma situação e conseguiu. O problema é que o tratamento de Deus não é coletivo, ele é singular. Deus trata com você, não é com fulano nem com ciclano, é com você. Você tem nome, está entendendo? Quem está entendendo? Você tem nome e Deus está tratando é comigo e com você, no particular, é no tete a tete, está dizendo assim, ó, acorda e me ouça. Por quê? Porque se você ouvir, e eu encerro aqui, a Bíblia vai nos dizer que Jonas é expelido por aquele peixe, porque nem o peixe quis Jonas. Nem o peixe. Gente que anda por sentimentos e por emoções, gente que anda por razões de coração, nem peixe quer. Peixe pensou, o quê? Lá já vou engasgar com esse cara, vai me dar problema. Então não quero. Jogou Jonas fora. Jonas entendeu. E quando a gente entende, irmãos, ó, escuta aqui, que agora é profético só para quem crê. Quando você escuta o que Deus fala, e quando você dá crédito para o que Deus fala, você vai viver algo tão poderoso, tão lindo, que não vai ser para o A ou para o B, vai ser para você, porque é plano de Deus para você, porque é arquitetura de Deus para você, porque é projeto de Deus para você. Deus podia ter mandado qualquer profeta, mas era Jonas. Jonas tinha que ir a Nínive, sabe por quê? Aquele homem entra pelas ruas da cidade, e em um único dia, ele fala do plano de Deus para aquela cidade, dizendo da ira de Deus, que a ira de Deus viria. Aquele povo começa a se arrepender, começa a se converter, e a Bíblia vai nos dizer que
toda a cidade de Nínive se converteu, desde a criança de cola ao ancião, todas as pessoas. Aquele homem ganhou uma cidade inteira. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que não importa o quanto eu e você demos ouvidos ao nosso coração, o ministério não acabou, a tua chamada não acabou, a vocação não acabou. O que Deus te deu é teu, ninguém usa, ninguém toma, é teu. E quando você usar, vai ser para a glória dele. Então Deus quer te usar. Deus quer te usar como não usou ninguém. Porque existe algo específico para você. Se você canta, vai cantar mais. Se prega, vai pregar mais. Se serve, vai servir mais. Não importa o que você faça, haverá uma unção. A unção de Jonas obediente na tua vida. Você vai abrir a boca e as pessoas vão saber. É de Deus. Está falando na unção. É de Deus sim. Eu conheço, eu percebo, eu vejo. Enquanto ele fala, o meu coração queima. Enquanto ele fala, Deus está falando comigo. Então não está perdido não. Não está perdido. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. O que Deus tem para a tua vida é maior. E aí logo Jonas vai olhar para trás e vai ver que tudo tinha um propósito. E que Deus estava agindo naquele propósito. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre sua vida. Talvez seu coração cheio de razões. Você está levando. Você não parou, mas você está levando. Sabe quando a gente leva a vida? Sabe quando a gente empurra? Cansa, né? Empurrar cansa. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Você está cansado? Você quer dar ouvido para a voz de Deus hoje? Você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Ele já te disse. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que Deus disse? O que você vai fazer com o que Deus revelou na palavra? Vai se apropriar disso e vai dizer: Deus, eu quero ser muito mais nas tuas mãos. Eu quero muito mais. Quantos querem muito mais de Deus? Se coloque em pé, por favor. Se o Espírito do Deus vivo, se o Espírito do Deus vivo falou de alguma maneira ao seu coração, agora é Deus falou ao seu coração. E se você hoje quer tentar uma jornada como Jonas? Ele andou uma jornada. A cidade, para atravessá-la toda, teria que ser em 3 dias. Ele atravessou em uma. Um dia ele atravessou a cidade. Era para ser em 3, ele fez em uma. Jonas tinha pressa do que Deus tinha para a vida dele. Jonas tinha pressa. Jonas disse: eu preciso que Deus faça logo o que Ele tem para fazer. Se você tem pressa do que Deus tem para fazer na sua vida, deixa ninguém nada te prender aí. Sai do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por sua vida. Se o Espírito do Deus vivo ministrou ao seu coração, sai do seu lugar. Tenha pressa daquilo que Deus tem para a sua vida. Chamando miá que andarabaçu, que alabarás.
Quantos estão sentindo a glória de Deus? O nosso Deus é Deus que cura de dentro para fora. O nosso Deus tem endereço para curar. A cura do Senhor, ela é gradual, progressiva. Hoje você dorme como muito tempo você não dormiu. Tem gente aqui que dorme picado, não consegue bater e dormir. Você acorda a noite toda, isso te incomoda. Você acorda cansado, parece que brigou com alguém. Você brigou com você mesmo. Mas hoje, você deita e dorme, para a glória do Deus de Israel. Porque Ele cura a minha ferida e a sua ferida. Ele cura os nossos traumas, as nossas frustrações, decepções. Ele cura. Quantos creem aqui nessa noite que Ele cura? Ele cura. Ele é Deus de cura. Esse ministério tem pregado que Ele cura, mas sobretudo que Ele começa a cura ali no abstrato, na alma, onde o homem não vê. E sabe, eu tenho uma palavra profética para você que veio aqui na frente. A última palavra que eu tenho para você é a que Paulo diz para a igreja de Coríntios. Porém, como diz as Escrituras, o que ninguém viu, o que ninguém jamais ouviu, o que ninguém jamais pensou, é o que eu tenho preparado para você. Eu tenho preparado para você. Eu tenho coisas preparadas para você. Eu tenho um milagre de Jonas para você. Eu tenho um sucesso de Jonas para você. Eu tenho resultados para você. Então, ouça a voz do Espírito de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Bendito Deus de poder e glória, a tua palavra foi ministrada nessa noite e ela é tua, somente tua. Oh Deus, segundo a tua palavra, tu és Deus que restaura. Não importa o quanto estejamos quebrados, abatidos, o Senhor continua sendo Deus. E pelo poder da tua palavra que cura, que liberta, que transforma, a tua palavra que traz à existência aquilo que não existe, a tua palavra que vira a página das nossas vidas e reescreve uma nova história, a tua palavra que sela, que sara, a tua palavra, meu Pai, que consola. Senhor, segundo a tua palavra, ministra agora sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Não importa a acusação, a culpa, não importa, Senhor, o que fizeram mal a ele ou a ela. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor tem um bálsamo de Gileade. O Senhor tem cura para esse coração abatido. O Senhor tem cura para esse que sofre. O Senhor tem cura para esse que está depressivo, para esse que está sofrendo. Aquilo que parecia impossível. Oh, glória! Você pode dar glória. Glorifica, glorifica o nome daquele que vive e reina. Glorifica o nome de Deus. Ele é teu Deus. Oh, glória. Mas Jesus mudou minha sorte. Oh, glória. Oh, glória. Adore. Abra sua boca e cante, louve. Louve ao Senhor. Oh, glória. Aquilo que parecia não ter saída